Deus em eterno seja glorificado e que o eterno Deus reine sobre nós. Irmãos, eu já fiz a minha oração antes de começar a gravar este vídeo, mas cabe um esclarecimento. Alguém pode falar, você está se justificando, mas irmãos, eu como um servo de Deus devo esse esclarecimento aos inscritos e àqueles que se inscrevem no meu canal. Esse canal que é simples, vocês podem ver, não há muitas visualizações, porém o que eu falo aqui, eu procuro falar aquilo que aconteceu. Tenho muitos amigos que são youtubers, não tenho nada contra nenhum deles, graças a Deus. Cada um tem a sua postura, cada um tem a sua forma de se expressar, e eu respeito, com todo respeito, com toda a elegância, educação. Então isso não se refere a nenhum outro, ou crítico, ou não se refere a nenhum, se refere à minha pessoa. Estou falando da minha pessoa, de mim, né? E de mim eu posso falar porque eu posso me julgar a mim mesmo. Então eu quero dizer para vocês que o juízo que eu faço a meu respeito nesse momento é que eu estou com a minha consciência diante de Deus limpa, que eu sinto a presença de Deus no meu coração, e o que eu vou falar aqui não é contra nenhuma instituição, mas é o que está acontecendo e que pode ser melhorado, ou talvez, não sei explicar, ou talvez um alerta para alguém que está em dúvida, não é? Eu não quero denegrir a imagem de ninguém, nomes de ninguém, nem de pessoas que criticam, nem tampouco, porque são meus amigos, considero-os, e nem tampouco de ninguém do ministério desta denominação, porque também tenho amigos lá dentro que me respeitam e que me saudam e que têm também por mim amor pela minha pessoa, embora eu não esteja exercendo nenhum ministério. Mas eu agradeço a Deus que todos os irmãos, tenho vários contatos de irmãos aqui. Quando eu fui pela última vez visitar o meu país, visitei vários irmãos e fui bem recebido, graças a Deus. Então não existe, eu sei muito bem separar uma coisa da outra, irmãos. Agora, nada me impede de eu ir congregar num culto desses, nada me impede de nada, porque eu sou uma pessoa livre. Todavia, eu sinto de servir a Deus como eu estou servindo, certo, irmãos? Não estou desigrejado, não estou parado, muito pelo contrário, eu busco a Deus de todas as forças, embora eu acho que são muito poucas, são forças muito pequenas, porém dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho feito a vontade de Deus, certo? Tenho feito visitas, cultos familiares, até batismos Deus já me deu de fazer aqui, irmãos. Até batismos. Pessoas que faziam muito tempo que não receberam visitas. Também uma senhora que Deus deu a graça de evangelizar e ela pediu batismo na hora, Deus deu a graça de batizá-la. Aí você vai dizer, mas você não tem autoridade para fazer batismo. Muito pelo contrário, irmãos. A autoridade que eu tenho, ela não foi me dada nem imposta por nenhuma mão humana. Ela foi me imposta pelo Eterno, pelo Deus que fez o céu e a terra. Por misericórdia. Então é por Ele que eu tenho esta autoridade e esse presbitério que eu sinto que está sobre os meus ombros, mesmo porque eu creio na revelação de Deus. Não sou contra aqueles que não creem, nem todos são obrigados a crer naquilo que eu creio, certo? Porém, eu creio na revelação de Deus, que ela existe. Ela sempre existiu. Desde o começo que Deus instituiu
seus servos, profetas, até o dia de hoje. E Deus se manifesta a quem Ele quer e da maneira que Ele quer, certo, irmãos? E nós não temos que questionar a Deus a respeito disso, porque isso, irmãos, faz parte da nossa vida espiritual. E se é espiritual e é vida espiritual, quem entende de espírito é o Senhor. Quem entende de vida espiritual é o Senhor. E então, por isso estou dizendo dando essa volta toda, porque alguém entrou no meu canal esses tempos e disse que o meu canal de evangelismo era para falar mal da instituição que eu saí. Então eu quero deixar claro aqui, irmãos, que meu canal não é para falar mal da instituição que eu saí. Com todo respeito a essa pessoa que escreveu, não estou lhe ofendendo, mas esse canal é para me evangelizar. Todavia, quando eu sou questionado, eu procuro depois de um tempo fazer um vídeo para responder a questão. Então eu fui questionado e vou responder sobre a congregação cristã no Brasil, onde eu fui ancião durante quase 17 anos, ou 17 anos, mais ou menos. E a minha carta de renúncia que eu fiz, juridicamente ela não tem nenhum valor, porque eu tinha um atestado médico que eu não podia assinar nenhuma carta, certo? Fui até aconselhado a procurar um setor jurídico para poder tratar esse assunto, mas eu não senti, fiquei em paz. Por quê? Porque durante essa enfermidade que atacou a minha mente, irmãos, Deus permitiu muitas coisas e eu achei melhor, irmãos, dentro de uma postura cristã, guardar a palavra de Deus e não criar confusão, não ir em justiça, porque, irmãos, se nós formos olhar, ministério realmente não salva ninguém, não dá salvação. Salvação está em Jesus Cristo. Quando você começa a entender que você às vezes precisa passar por um processo doloroso para que você desperte, você começa a compreender que não vale a pena você estar ligado a um ministério que está saindo fora dos preceitos a qual o Senhor Jesus Cristo determinou. O Senhor Jesus Cristo não mandou que nós desprezássemos aqueles que pregavam o Evangelho, embora não estivessem junto com eles. Lembramos que quando alguns dos seus apóstolos saíram para anunciar o Evangelho, encontraram uma pessoa que também pregava ao Senhor Jesus Cristo. E no mesmo momento eles foram até aquela pessoa e repreendeu com dureza e dizendo: vocês não caminham conosco, então você não pode pregar o Evangelho, está proibido. E chegaram ao Senhor Jesus, disseram a ele: Mestre, vimos um outro que pregava em teu nome e nós o repreendemos. O Senhor Jesus claramente olhou para eles. O Senhor não gostou, irmãos. O Senhor chamou a atenção deles e disse assim: não os repreendais, porque aqueles que não são contra nós são por nós. Quer dizer que eles estavam fazendo uma coisa boa, anunciando o Evangelho. E vemos que na congregação cristã no Brasil, quero salientar que não estou ofendendo, mas tenho que falar o que é verdade, e vocês têm que dizer para mim que isso é verdade. Eu não estou mentindo. Se uma outra pessoa que não seja dessa denominação anuncia o Evangelho, vocês não têm essa pessoa como irmão, vocês não consideram o Evangelho que ela pregou, mesmo que ela seja batizada, que ela se batize na denominação, conforme o mandamento de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
certo, irmãos? Porque vocês sabem muito bem que o Senhor Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu o mandamento. E pelas informações que eu obtive, irmãos, de irmãos italianos muito antigos, quando estive na Itália, que o batismo era feito com outras palavras, era feito assim, conforme o mandamento de Jesus Cristo, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na congregação houve uma mudança e numa determinada reunião que eu estive, também quiseram fazer uma outra mudança, quer dizer, mas não foi feito, não foi aprovado. Isso ninguém pode. Alguém vai dizer que não houve isso, mas eu estava lá, eu vi, eu não estava enfermo ainda, irmão. Então, irmãos, eu, no meu sentimento, eu vejo que os batismos deveriam ser analisados, deveriam ser observados. As pessoas que vão se batizar deveriam ser questionadas. Você se batizou nas águas? Sim. Como você se batizou? Eu fui batizado, o dirigente que me batizou perguntou, você crê em Jesus Cristo como teu Salvador? Eu disse, creio. Então, conforme a confissão da tua fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Foi imersão? Foi. Você batizou por causa do quê? Porque eu criei em Jesus Cristo. Então ele quis dizer que não creu na placa denominacional, ele creu em Jesus Cristo. Então por que é que eu devo batizá-lo de novo? Aí muitos vêm com aquela conversa que Paulo batizou os discípulos de João. Irmãos, isso é algo, irmãos, que é inadmissível. Os discípulos de João foram batizados. O Senhor Jesus ainda nem tinha sido batizado, irmão. O Senhor Jesus ainda nem tinha aparecido para João Batista batizá-lo. Então aquilo era uma preparação, certo, irmãos? Totalmente diferente do que vocês estão pensando, não foi? E ainda eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Agora, quando você pergunta para uma pessoa por que você foi batizado, e ela diz que batizou por causa de Jesus Cristo, não tem nada a ver com o batismo de João. Você vai batizar a pessoa de novo por quê? Por causa da placa institucional, ou melhor, por causa da placa da tua instituição. Isso você coloca a sua instituição acima do nome de Jesus Cristo. Colocando alguma coisa acima do nome de Jesus Cristo, a sua constituição deixa de ser cristocêntrica. E ela coloca a igreja como centro da salvação, como a graça. A igreja não é a graça. A igreja é um lugar que contém a graça. Por quê? Porque a igreja é uma reunião de pessoas. Se no meio daquela reunião de pessoas existem pessoas que se converteram e têm neles a graça, que é o favor imerecido, porque nem todos os que estão dentro de um culto ou de uma denominação têm a graça. Tem muitos que estão lá, mas são pessoas que estão lá para enganar, que estão lá só para ter status, mas eles não têm a graça. Quem tem a graça não é assim que caminha. Outra coisa, irmãos, a respeito de doutrina, qual é a doutrina que salva? Você pode me explicar para mim qual é a doutrina que salva? A doutrina que salva é esta, que você tenha que crer em Jesus Cristo como teu Salvador, aceitá-lo ele como teu Salvador, recebê-lo ele no seu coração, e depois você crer, ou melhor, depois de que você recebeu, você creu, porque você aceitou, automaticamente você creu. E depois de crer, aí então você é batizado. Então não é o batismo que vai regenerar o teu pecado. A regeneração do pecado, ela vem através da crença em Jesus Cristo. O batismo só ele não salva.
Vejamos que naquele tempo já existiam essênicos que batizavam nas águas também, mas não tinha nenhum valor, porque eles não conheciam Jesus Cristo. Irmãos, o único centro de perdão é o Senhor Jesus Cristo. A pessoa creu nele, logicamente que ele deu um mandamento para que a pessoa seja batizada. Mas se houver o caso que a pessoa não possa, não consiga, vai parar no hospital ou acontece alguma coisa, ela não chega no dia do seu batismo, você acha que Deus é tão cruel? Porque na sua mentalidade você acha que Deus é cruel. Esse tipo de pensamento, ele gera em Deus, gera no pensamento, no teu pensamento, uma crueldade a respeito de Deus. E Deus não é assim. Deus já sabe que aquela pessoa creu. Deus permitiu que ela fosse embora antes do batismo. Isso não quer dizer que Deus a rejeitou. Isso o Senhor às vezes permite na igreja, irmãos, até dentro da congregação, para testar e exercitar a nossa espiritualidade. E muitos aí tomam o lugar de Deus e julgam. O Senhor rejeitou. Quem é o homem que sabe quem Deus rejeitou ou não? Eu pergunto. Nós não podemos, irmãos, tomar esse caminho. Isso está errado. Outra coisa. Estou explicando para que vocês entendam. Muitos são jogados fora. Você não tem certeza. Eu passei assuntos, irmãos, que eu vou contar um assunto aqui. Uma vez, não vou falar o nome da congregação, eu estava indo numa reunião já, e quando cheguei na porta daquela igreja, aquele servo de Deus já estava me aguardando e disse para mim: nós temos que tirar a liberdade de um jovem, porque ele foi visto pulando carnaval e ele não pode tocar na igreja. Eu era um ancião responsável por aquela congregação. Meu coração doeu, irmãos, porque eu nunca tinha tirado liberdade de ninguém, graças a Deus nunca tirei. E a igreja estava cheia, o jovem era músico, ele teria que entrar por dentro da igreja e eu teria que chamá-lo, todo mundo ia ver. Então o que eu fiz, irmão? Eu fiquei no portão aguardando aquele jovem, até que aquele jovem chegou e eu entrei com ele por fora da igreja, na salinha onde nós íamos ter a reunião. Chamei o ministério e fiz uma pergunta para ele: meu filho, você fez isso? Ele falou: não, irmão, não fiz. Eu perguntei para o servo de Deus: cadê a pessoa que acusou ele? Ele não me falaram. Foi, quer dizer, que falaram para o irmão e o irmão vem passar para mim uma coisa que falaram. O irmão não tem certeza de nada. Irmão, eu vou fazer só uma pergunta para vocês. Não quero saber, meu filho, se você foi ou se você não foi. Agora eu não quero saber. Só vou fazer uma pergunta para os outros irmãos do ministério que estão aqui. Tinha um cooperador, um encarregado local, um cooperador de jovens e um outro cooperador de uma outra cidade. Eu perguntei para ele e disse, isso nem levei para os anciães da minha região. Perguntei para ele e disse, da região onde eu atendia, né? Perguntei para eles e disse, qual de vocês foi que morreu na cruz por esse jovem? Por favor, se manifeste. Todos calaram-se. Eu olhei para o jovem e falei, pois é, meu filho, ninguém morreu na cruz por você. Ninguém sabe a dor que sentiu aquele que morreu na cruz por você. Se você fez alguma coisa, peça perdão a Deus. Saiba que Deus te ama muito e que você vai continuar tocando o teu instrumento e que você vai voltar lá para o seu lugar. E se você foi ou se você não foi, para mim pouco me importa, porque eu sinto que Deus já teve misericórdia de ti. E me dá um abraço. Ele me deu um abraço, começou a chorar e falou, oh, irmão, Deus abençoe. O que seria de mim se eu ficasse sem tocar? Vou fazer de tudo, irmão, para fazer as coisas certinho, tá bom, irmão? Eu falei, tá bom, meu querido, Deus te abençoe. Quando eu saí, aquele cooperador de fora ficou ali comigo, bateu a mão no meu ombro e disse assim, meu irmão, dá glória a Deus,
que é o sangue de uma alma que não ficou sobre os seus ombros. Então, irmãos, muitos julgam causas sem saber o certo, sem conversar com a pessoa quando a pessoa está com a sua mente normal, sem ter noção do que aconteceu direito. Condenam a pessoa, já vem com a sentença já pronta, sentença de condenação. Não tem prazer de ver a alegria. Isso sem contar, irmãos, que muitos se suicidaram já por causa disso, muitos já cometeram coisas horríveis e tem como consertar isso, irmãos. Mas o que me chama a atenção é que eu ouvi uma pregação esses dias de um irmão que eu admirei muito, que disse que é para nós não desprezarmos as pessoas das outras denominações, saudá-los e recebê-los como irmãos. Agora, uma pergunta fica assim, no ar. Se nós temos que recebê-los como irmãos, se nós podemos saudá-los, por que não podemos congregar com eles? Se nós podemos saudá-los, podemos tê-los como nosso irmão, por que não podemos aceitar o batismo que eles fazem? Seria uma hipocrisia? Fica uma pergunta. E agora eu digo, aqueles que são hipócritas herdarão o reino de Deus? Ou seria uma mentira? Agora eu pergunto, os mentirosos herdarão o reino de Deus? Então, irmãos, fica aqui o meu questionamento. Não ataquei ninguém, apenas quero deixar claro que nós temos que nos centralizar em Jesus Cristo. Você que está aí na congregação cristã, seja em qualquer lugar do mundo, do Brasil, que aqui fora do exterior não tem muito não, viu, irmãos? É muito pouquinho, às vezes se faz muita propaganda aí no Brasil, mas quem mora aqui sabe que eu estou falando a verdade. Ainda um pouquinho a mais aqui em Portugal, ainda é um lugar que tem um pouquinho a mais na África, mas o resto da Europa não é bem assim como se fala aí, não. Então, os irmãos fiquem mais atentos, né, porque eu tenho visto tanta mentira, irmãos, que tem me deixado triste. Então, isso não é agradável aos olhos de Deus. O Senhor Jesus está voltando, irmão. Eu não tenho prazer de ver de nenhum dos meus irmãos, nem vocês que estão aí, se perderem. Eu não tenho esse prazer. Porque a pessoa, quando fala que só a minha igreja vai ser salva, ela já está julgando a outra. E se não for só a tua igreja? Você vai ser julgado com a medida que você foi julgado. Você já pensou nisso? Você vai ser medido com a medida que você mediu. Quando você não sabe, você não tem que dar palpites, nem comentar. Tome cuidado, irmãos, para que você não venha perder o direito da vida eterna por causa de uma palavra, de dizer que aquele lá é da Assembleia de Deus e ele não vai entrar no céu. Você já julgou ele. De repente ele vai e você fica, irmão. De repente ele vai e você fica. Por quê? Ele está servindo a Deus. Não fala mal de ninguém. Ele está orando. Faz vigília. Vai orar até nos montes. E agora? Quem és tu que julga o servo alheio? Então fica aqui o conselho, irmão. Se você não tem condições de sair e de procurar outro lugar, fique onde você está. Mas faça uma filtragem de tudo aquilo que é de Deus e do que não é de Deus. Se você tem essa possibilidade. Agora, se você não sente de ficar por algum motivo, procure um lugar onde você se sente melhor. Eu não estou incentivando ninguém a sair de lugar nenhum. E ninguém ficar em lugar nenhum. Deixo sobre a direção e guia do Espírito Santo sobre você. Tá bom? Deus abençoe a todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém e amém.